Atenção, esse canal possui conteúdo 100% educacional. Todo investimento está sujeito a risco de perda de capital. Toda informação passada no canal são de operações já finalizadas para não correr risco. É de sua obrigação pesquisar e analisar quais investimentos são de acordo com o seu perfil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia de operações. Esse aqui são os straddles que a gente fez 2 dias atrás, né? Que teve essas questões políticas aí, tal, nessas notícias que afetaram fortemente o mercado. Então, a gente tinha feito straddle, mas mais para testar para day trade, né? Mas a gente zerou no mesmo dia, só que deixou aberto para vocês verem o resultado, né? Straddles geralmente são para swing trade, né? São para mais de um dia, né? Mas a gente tá querendo fazer alguns testes e tal. Então eu escrevi até escrevi day trade, né? Mas isso aí eu deixei só para vocês verem, né? Então olha só, que resultado fantástico, né? 119%, isso em 2 dias, né? Mas é porque teve notícias e tudo mais, o mercado respondeu bem negativamente, né? Caiu forte, né? Então as puts, né, caíram bem, né? Aqui tá as ações também, mas eu tô só olhando para as puts, né? Eu acabei esquecendo de colocar o strike, mas é só vocês pegarem o código lá e vocês vão ver o strike certinho. Realmente eu tava olhando no delta, né? Então nem tá dando bola para strike, tô olhando só o delta. Tá pegando delta de 33%. Então olha só que interesse e que sensacional, né? Aqui são 2 straddles, né? Então você tem uma compra de uma call e uma put casada, né, com o mesmo delta, e uma compra de outra call e outra put também casada com o mesmo delta, né? Eu peguei o delta, acho que era 37, 38%, né, nas duas, né, na call e na put, e na outra eu peguei um delta de 33% também, então também nas duas, na call e na put. E aí no caso eu coloquei aqui, eu só não coloquei uma do lado da outra, né, porque as duas calls primeiro, as duas puts depois, né, mas geralmente é uma casada com a outra, né, uma call e uma put, são 2 travas. Então olha só que sensacional, né, as calls, né, claro que o mercado só caiu, então ficaram negativas, mas as puts, né, deram resultado, chegou a dar o dobro, né, o dobro do que deu o resultado das calls, né, então por isso que compensa fazer esse tipo de operação, né, porque no caso, para onde o mercado vai valorizar ou desvalorizar. No caso, para onde o mercado for, né, a opção que você tiver direcionado naquela direção, direcionando naquela direção pleonasmo, mas tudo bem. A opção que você tiver que está de acordo com aquela direção, vai supervalorizar, né? Então, no caso, as puts, né, estão direcionadas para onde? Para queda. Então, o mercado derreteu, as puts supervalorizaram, né? E, no caso, elas sempre valorizam bem mais do que a call que desvalorizou, né? Com opção geralmente acontece isso, né? Quanto mais a ação vai na direção que você deseja, né? E mais rapidamente, se ela vai rápido naquela direção, a opção ela se torna explosiva, né? Ela vai supervalorizar, né? No caso aqui as puts, porque o mercado derreteu, e as calls elas vão desvalorizar menos, né? Numa velocidade menor do que as puts, né? Isso é a questão do delta, né? Porque o delta, quanto mais a ação vai na direção da sua opção, da direção que você quer, da sua opção, mais esse delta aumenta, então mais aquela opção vai valorizar, né, em relação à ação, né? Então no caso um delta de 30%, talvez com essa valorização esse delta já foi para 50%, 60%, 70%. O que é isso? É o quanto a opção varia em relação à ação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, tipo, no caso do delta lá que eu escolhi de 37%, 38%, significa o quê? Que ele valoriza, assim, em proporção, seria a mesma quantidade que a ação valoriza, a opção valorizaria, só que aquela porcentagem, né? Então, aí tem aquela velha frase que o pessoal fala: a cada R$1 que a ação valoriza, a opção vai valorizar, desvalorizar tanto. Né? Então 33% seria 33% daquele valor. Então digo que se for R$1, ela vai valorizar ou desvalorizar 33 centavos. Acho que foi o que aconteceu aqui, né? Acho que a ação caiu pelo menos com R$1 aí, né? Vocês podem ver, não, caiu mais do que R$1, né? Porque a opção aqui, ó,
Essa aqui de 52 foi para 1,15. Então ela valorizou 119%, né? Sensacional, resultado super expressivo. Então valorizou 119%. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela começou num delta de 33%, ou seja, valorizando 33 centavos a cada R$1, né, na média. Né? Isso é variável, né? Não é exatamente isso, porque o delta vai variando, né? Tipo, isso aqui é uma derivada, né, da ação e tal. É um pouco mais complexo isso, mas na média seria isso, né? Então o delta ele vai variando conforme a ação vai variando também, né? Então vamos supor que agora, até se a gente olhar, ó, PetroIV 275, esse delta não vai estar 33% ou 35%, 38%, vai estar mais, talvez vai estar 60%, 50%. Já vamos dar uma olhada aqui, ó. PetroIV 275, eu estou na Vale, vamos pegar Petro 4. Eu já estou nas puts, ó, opção do tipo venda, tá vendo aqui, ó? Aqui eu sempre filtro, escolho o que eu quero, né? Venda, compro todas, né? Quero ver só as vendas. Então, o que era mesmo? 275. Então, PetroIV 275. Por isso que é bom colocar o strike, né? Às vezes eu deixei pra lá, mas é bom que a gente acha mais fácil pelo strike. Então, PetroIV 275, tá aqui pra baixo, aqui, 275. Aqui, ó. O strike é 27,27, né? Então, PetroIV 275. E no caso estaria dando exercício, né? Porque tá abaixo do preço aqui, né? Então, olha só que interessante, o delta já tá em 58% lá, como eu falei, quase 60% já de delta, né? Aqui é negativo porque é venda, né? É uma put, né? Se fosse uma call estaria positivo. Então, olha só, 0,5950, né? Quase 60%. O que quer dizer? Que a partir de agora, né, a cada variação que o papel andar, essa opção ela vai variar 60% desse movimento, né? Então lá, aquela lógica lá de R$1, ela iria variar 60 centavos, né? 60 centavos de R$1 e 60%. No caso aqui 59 para ser mais exato. Mas isso não é exatamente por quê? Porque conforme o papel varia, o delta também vai variar, né? Vocês podem ver que o delta não para de variar, tá 0,5950. Olha lá, agora está 0,5977. Ou seja, conforme a ação movimenta, o delta também vai movimentar, né? E o que acontece? Quanto mais a ação vai na direção da opção, no caso da put, né? Quanto mais a ação cai, mais esse delta sobe. Ou seja, mais a opção vai se valorizar em relação à ação, né? Em porcentagens, né? Então no início essa opção valorizaria 35, não lembro se foi 38 ou 35 essa, em relação ao quanto o papel varia. Agora ela já está variando, ó, já foi para 60%, 0,683. Ela já está variando a 61. Por quê? O que está acontecendo? O papel está caindo, entendeu? Ó, voltou para 59. Então, conforme o papel cai, o delta dela vai subir, né? E a opção também em preço, aqui em custo, ó, 93, 94 centavos. Está custando agora, PetroIV 275. Está custando, não era 1,15? Mas será que eu peguei errado? Peraí, vamos dar uma olhada lá de novo. Ah não, tá certo, é esse mesmo, 93, 94. Então na verdade caiu um pouco agora. Desse tempo que eu comecei a falar com vocês, acho que a ação deu uma subida, depois voltou, tá oscilando, né? Então o lucro caiu bruscamente, olha só, tá 40 centavos. 39, né? 39, quase 40 centavos. Mas de qualquer forma ainda é quase que o dobro do que desvalorizou as calls, né? Então o que acontece? Quando a ação vai na direção da sua opção, no caso aqui put, né? Então se a ação está caindo, a sua put vai valorizar e o delta dela vai subir, né? Ou seja, ela vai valorizar mais, né, em relação ao ativo do que a call. A call, o que acontece? Se o mercado está caindo, a call vai cair também, né? Só que a call, o que acontece com o delta dela? O delta dela diminui. Então, deixa eu colocar aqui, ó, opção de compra. Então, o que acontece? Vou pegar aqui a que eu tinha feito, vou pegar esse aqui, PetroIJ 293. Então, vamos lá, PetroIJ
293, tá aqui. Olha lá, o delta dela, ó, 18, 0,1817, né? O que é isso? Quando eu comprei ela tava com o delta, né? As duas estavam com o mesmo delta, né? O delta entre 33 e 35, eu não lembro qual que foi qual, né? Uma eu comprei com 33%, a outra com 38% de delta, né? Você pode ver que tem duas calls. Mas essa aqui no caso agora está 17, né? Por quê? Porque a ação caiu, né? Aquele momento até agora a ação derreteu. Mas o que acontece? Essa opção ela passou a desvalorizar menos em relação ao papel. Então, inicialmente ela começou desvalorizando 33%, vamos pôr 33% a cada R$1, né, em média e tal. Então, na média, 33% porque o papel caía, ela começou desvalorizando isso, para depois, conforme o papel vai caindo, esse delta também vai mudando. E no caso, como foi contra o movimento dela, que é uma call, né, foi contra a alta, esse delta foi caindo também, foi reduzindo também, né, e esse delta chegou a 17,98, mudou para 0,18, subiu um pouquinho, né? Então, tá vendo, esse delta é variável. Então o que acontece? Quando o mercado vai a favor da sua opção, ela tende a valorizar cada vez mais em relação ao quanto anda o papel, a ação, né? O papel é ação, ativo objeto. E quando o mercado, o papel, a ação, vai contra a sua opção, no caso aqui de uma call, né? O mercado está caindo, foi contra a opção, a call você quer que suba, né? Ela tende a desvalorizar menos, cada vez menos, conforme o movimento, né? Ela tende a desvalorizar cada vez menos em relação ao papel. Então ela começou desvalorizando 33% do que o papel estava andando, estava caindo. Aí ela foi indo, foi diminuindo, chegou até a 17,98, 0,1798% que o papel está caindo. Ou seja, acaba desvalorizando cada vez mais. Então essa que é a lógica do strangle. E tem o strangle e tem o straddle, né? Qual que é a diferença? O strangle são duas pontas longe, né? Então duas OTNs, né? Então as duas estão longe do dinheiro, né? Então vamos supor, o mercado agora está 26,70. Então um strangle seria você fazer, sei lá, uma call de strike 28, né? Tá mais longe, tá mais para cima do dinheiro, e uma put com strike 24, 23. Aí o strangle você que determina o tamanho que você quer. E o que é o straddle? O straddle seria eu pegar uma ATM, ou seja, no dinheiro. Então, 26,69 agora, você pegar uma opção com strike bem próximo disso, mais próximo possível desse preço aqui, ó. 26,77 seria essa. Ou 26,50, não, seria 26,77. Então seria essa call, PTJ 270, com uma put também desse mesmo strike, né, o mais próximo possível ali do dinheiro, do mercado, né? E o que acontece? Quanto mais próximo do preço de mercado, mais próximo de 50% de delta aqui, ó, 0,52, né, 0,52 e 32. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela varia, né, praticamente metade do que a ação subir ou cair, a opção vai valorizar ou desvalorizar. Mas isso é variável, conforme a ação sobe ou cai, esse delta vai se modificando. Quanto mais na direção do mercado, ou melhor, quanto mais na direção da opção o mercado está indo, a sua ação está indo, mais esse delta vai valorizar. Quer dizer o quê? Quer dizer que a opção vai valorizar mais em relação ao que o papel está andando. E quanto mais o mercado for contra a direção da sua opção, mais esse delta vai diminuir, ou seja, menos essa opção vai cair em relação ao que o papel tá fazendo, né? Na direção contrária, né? O papel está subindo R$1, a opção, ao invés de cair e tal, os 33% lá disso, ela vai cair cada vez menos, 33, 30, 25 e tal, até chegar no 17, 18, como estava mostrando no exemplo anterior, né? Então, é por isso que compensa fazer strangle quando tem essas volatilidades, esses saltos fortes, porque se o mercado vai forte para um lado, o que acontece? Uma delas vai supervalorizar e a outra vai desvalorizar, só que não na mesma proporção, né? Porque na direção que o mercado está indo, o delta aumenta, então ela vai valorizar cada vez mais. E na direção que está indo contra, o delta vai diminuindo, então ela vai desvalorizando cada vez menos. Então por isso
que você tem essa defasagem, tá vendo? Olha lá, entre os valores, ó, das calls e das puts, né? Ambas eu entrei ao mesmo tempo nas duas, né? As duas custando até preços próximos aí uma das outras, ó. Essa aqui eu paguei 45, essa aqui eu paguei 43, né? Vamos pegar essa aqui 45 com 52, tá vendo? 7 centavos só de diferença. E essa 36 com 43, teria aí, deixa eu ver, 4 mais 3, 7 centavos de diferença. Então você vê preços bem próximos, inclusive. Mas, e por quê? Porque os deltas eram mais próximos possível uns dos outros, né? Todos aí entre 33% e 38%. Mas aí o que acontece? Conforme o mercado vai na direção, aquela opção que está apontada naquela direção vai valorizar muito mais do que a outra vai desvalorizar, né? Porque a que está contrária vai desvalorizar. Não sei se ficou claro isso, né? Qualquer coisa vocês mandem perguntas, mandem dúvidas que eu explico de novo, tento fazer de uma forma mais simples e tudo mais. Então olha só que legal. Inclusive, agora há pouco, se tivesse mostrado um pouquinho antes, estaria mais legal ainda, mais interessante ainda. Vale, né? Eu fiz a mesma coisa, comprei lá opções de straddles, né? Bem próximo, fiz um strangle, né? Que é longe, straddle é do mesmo delta em ATM, né? Strangle já seria OTM, né? Então, strikes mais longe. Então eu fiz a mesma coisa com Vale, né? E agora há pouco tava dando 200 reais aqui, ó. Mais de 200 contos em cada uma, sabe? Uma tava dando 215 e tal. E aqui o prejuízo estava parecido, aqui tava quase a mesma coisa, 52, 47. Mas de qualquer forma, vocês podem ver que esse lucro, os dois lucros aqui, são 3 vezes maior do que os dois prejuízos. Por quê? Porque Vale cai muito mais, né? Em proporção, tal, no tamanho. Então, como ela caiu muito mais, né? Você teve uma distorção, uma variação maior desses deltas, né? Inclusive, ó, a gente pode até olhar, ó, Vale V477, né? A mesma coisa, eu comecei comprando aí com delta de 33% a 35%, 38%, né? Então, Vale 3. Aqui eu quero ver uma put, e qual que era o código, né? 477. Então agora há pouco estava 4 vezes maior, então um lucro 4 vezes maior do que, agora está 3 vezes, mesmo assim, você tem um lucro 3 vezes maior do que em uma em relação ao prejuízo da outra, né? Então, eu falei 477, né? Tá aqui, ó, 477. Ó, esse strike era 47,75. Também já estaria dando exercício. Isso aqui, quando eu fiz, eu acho que Vale estava 48, devia estar mais de 48, né? Agora está 45, então caiu mais de R$2 aí. Olha o preço, né? O delta que eu queria ver. Olha só o delta já está em 73%, né? Que é menos 0,7339. Olha só que sensacional. Sendo que eu iniciei a operação com o delta de 33% a 35%. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir de agora, ela na média vai variar 33% do que a ação andar, tanto para cima quanto para baixo. Só que se a ação cair, como ela é uma put, o delta tende a valorizar mais. Então, de forma gradual, né, variando, ela na média tende a valorizar um pouquinho mais do que o que está agora, porque esse delta vai variando. E se ela começar a subir, como isso aqui é uma put, esse delta vai diminuir, né? Então ela tende a desvalorizar um pouco menos do que está valorizando agora. E isso vai andando, isso aí não para, né? Então vocês veem, um delta começou 33% a 38% e a outra aqui, ó, Vale J 497. Vou pegar aqui, ó, Vale J 4, mesma coisa, eu comecei com delta de 30 e poucos, 33% a 38%. Então Vale J, vai aqui, contra. Então, ó, strike 49,75. Olha só quanto está o delta agora. Ó, é isso, né? 11, né? 0,1130. 11,17, né? Tá variando aí. Mas vamos por 11. 11%. Ou seja, ela começou variando de 33% a 38% em relação ao que o papel varia.
E agora ela está variando 11%, enquanto que a outra está variando 70%. Então, para vocês verem, uma foi de 30 e poucos para 70 e poucos e a outra foi de 30 e poucos para 11. Né? Então, por isso que uma supervalorizou e a outra desvalorizou, mas desvalorizou menos, desvalorizou pouco. Então, por isso dá essa diferença aí. Olha lá, já está quase lá de nós, 171, já vai dar quase 200 de novo. E o prejuízo dessa aqui continua constante, continua 50 e poucos reais, ou seja, você vai ter um lucro 4 vezes maior, né, nas que está ganhando, né, em relação ao prejuízo que está fazendo nas que está perdendo. Quando que a gente faz isso? Quando a gente não tem ideia de para onde o mercado vai. Você vai reagir super bem, super mal, então você entra nas duas opções e uma sempre vai se destacar muito mais em relação à outra. Né? Mas isso quando você saiba, quando você, por algum motivo você saiba que vai acontecer algo que o mercado vai correr forte para algum dos lados. Né? E se o mercado não correr forte, vai ficar ali quase que no mesmo preço. E o θ, que é o tempo, tende a fazer as duas desvalorizarem. Então tem prejuízo nas duas pontas, se o mercado ficar paradão. Mas quando o mercado movimenta forte, aí isso vai longe. Isso aqui é aquelas ações, isso aqui eu vou até apagar que já está finalizado, eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. E por último, os long and shorts, né? Então, mesma coisa de sempre, as que estão negativas são as entradas, né? Então, as que estão negativas elas tendem a ficar positivas para a região de lucro máximo, que seria essa aqui, 196,80, seria as entradas. Então, no caso isso aqui vale com o Bradespar. Agora aqui, ó. Gerdau, né? Voal com GGBR4, as duas Gerdais. Uma Gerdau metalúrgica, a outra só Gerdau. Okay, isso aqui que é legal, prejuízo pequenininho, 16,90 para a região de lucro máximo, né? 51,60. Então, a entrada nessa aqui. É o efeito gangorra. Uma vai supervalorizar, vai para a região de lucro máximo, enquanto que a outra vai para a região ou de 0 a 0 ou de prejuízo. E aí você entra nessa, você entra na que está de 0 a 0 prejuízo, e aí vai fazer um efeito sanfona. Essa que está negativa, no 0 a 0, vai para a região de lucro máximo, enquanto que a outra vai ficar negativa ou no 0 a 0. Então aqui a mesma coisa com Itaú, está dando aqui 164,40, 249,80. As duas Petro, né, preferencial e ordinária, tá dando a entrada na segunda travinha aqui, ó, tá vendo? Lucro pequenininho, indo para região de lucro máximo, que é essa outra aqui. Bradesco é uma defasagem muito grande, né, mas porque as duas estão próximas, né, mas seria isso, a entrada na mais negativa. Aqui também a entrada na mais negativa, só que aqui a região pelo menos está, né, tá o dobro do preço, né, para chegar na região de máxima, né, então tá legal, né, Bova com Itaú. E por último, uma das que eu mais estou gostando, que está dando, né, uma região de lucro bem legal e região de prejuízo ou 0 a 0 acaba ficando pequena, é essa aqui, né, Bova com Itaúsa. Até acho que hoje de manhã essa Bova com Itaúsa, na segunda travinha aqui, ela estava bem próximo do 0 a 0, sabe? Bem pouco positiva, né? Acho que R$1, R$2 de lucro só, sabe? Já indo para a região de lucro máximo, a região de lucro máximo naquele momento já era mais de 300 conto, né? Então aqui é uns 350, 360 por aí. Né? Então é o fórmula da cá. Um murcha, o outro enche, o outro murcha, esvazia, o outro enche. Tá ok? Bom pessoal, então por hoje é só. Hoje esse vídeo ficou bem comprido, né? Mais interessante mostrar as operações. Até inclusive, acho que eu não mostrei as travinhas que eu fiz hoje. É que eu fiz outro strangle agora há pouco, mas como o mercado acho que não movimentou muito, ele não vai estar dando resultado, vai estar tudo negativo. Mas é bom mostrar, né? Esses aqui é o de ontem, né? Deu muito certo. Então aqui você viu aqui. Não, esse aqui é o strangle com Petro. Esse aqui eu fiz os dois Petro e Vale. Só que aí eu fiz uma só de cada um strangle de cada um, né? Um strangle de Petro, outro strangle de Vale. Então, como o mercado tá paradão, né? E tem a questão do teto, tem os spreads e tal. O que acontece? Mandou pouco,
o teta afeta, então claro que está mais negativo, né, do que positivo. Mas a gente vai ver na posição até amanhã, até depois. Isso aqui tem que mudar numa day trade, né? Então, por isso é só. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, deixe suas dúvidas, suas sugestões e até mais. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.